Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a plotagem dos gráficos. Existem vários tipos de gráfico, como a gente viu nas aulas de representação gráfica com a prof, mas os que a gente vai plotar agora nessa oficina vão ser só três: o de linhas, o de colunas e o setorial, que no caso é o de pizza. Usando sempre o pacote plot. Por quê? Porque é o mais simples e é o que a prof achou melhor por fazer por agora. Semestre passado, o Felipe, que foi o monitor da turma do ano passado, ele fez um vídeo, na verdade foi uma sequência de vídeos longos, assim, explicando sobre como usar o pacote ggplot 2. O ggplot 2, ele é um pacote mais completo, assim, que vocês conseguem usar e que provavelmente vai ser usado futuramente para elaborar gráficos mais complexos. Mas por enquanto a gente vai usar esse aqui mesmo. Então vamos lá. Antes, deixa eu limpar tudo aqui para ficar mais fácil, vocês não se confundirem. Se eu quiser limpar, inclusive, os plots, eu clico nesse ícone aqui de vassourinha. Tá. Uma coisa que eu fiz foi... Eu achei que tinha muito dado aqui nesse data frame. E aí eu fiz um outro data frame com os dados a partir desse antigo que a gente tinha. Como eu fiz isso? Eu disse que então o dataframe 1 ia receber os dados do dataframe passado, com exceção das linhas 10 e 50. Se eu quisesse, por exemplo, tirar colunas, eu só colocava essa vírgula ao invés de atrás, aqui na frente. Mas como não tem tudo isso de coluna, né, do 10 ao 50, eu posso dizer, eu só quero que você tire a coluna 1. Como eu não vou fazer isso, eu dou tudo Ctrl Z até chegar na versão original. Então, beleza. Depois que eu fiz isso, apareceu aqui, cliquei nesse botãozinho e nesse botãozinho aqui, cheguei nessa tabela menorzinha. Então, para eu conseguir enxergar isso, eu rodo esse código, como eu já tinha falado, tudo certo. E tá, para eu começar a fazer meu gráfico de linhas, de colunas, enfim, se vocês quiserem dar uma inovada assim nas cores, vocês rodam esse Colors, abre e fecha parênteses, e aí vai ter todas as opções de cores possíveis, imagináveis, aqui. A gente geralmente usa as mais básicas mesmo, mas tudo bem. Então, bora lá. Para rodar o gráfico de linhas, eu faço a seleção dessa primeira linha inteira. E aí me gerou este gráfico aqui. Clico em Zoom, vai abrir uma nova janela aí no seu computador, que é isso daqui. Se eu quiser passar essa imagem para um arquivo Docs, eu posso só clicar com o botão direito e copiar a imagem, salvar, enfim. Ou também você pode vir por aqui, ó, em exportar, né, e copiar. Mas, olha, esse não é o gráfico de dispersão, não confundam. Esse é só o de linha, só que com pontos ao invés de linhas. Daí, para eu juntar as linhas, então, eu rodo essa linha 91, seleciono tudo isso. E as linhas vão ser ligadas por essa outra linha vermelha, né? É isso. Basicamente é isso. Vou copiar. Esse aqui foi o exemplo anterior que eu tinha dado. Eu acho que essa configuração de gráfico fica mais bonita, assim, quando você copia da janela, sabe? E é isso, pessoal. No arquivo eu tenho especificadinho tudo o que é cada coisa. Então, é usado para a coluna no eixo X, usado para os valores da coluna no eixo Y. Esse código aqui, então, ele define o nome do eixo X e do Y. Aqui define o tipo de marcador, a cor, o tamanho do número dos eixos e o do tamanho do rótulo dos eixos também.
Tá, pro gráfico de colunas, então, eu seleciono tudo isso também. E rodo. Deu esse monte de colunas, né? Ah, mas tá errado, olha. Essa é uma coisa que vocês precisam se atentar. Então, eu tenho 2 data frames, eu preciso ter cuidado quando eu uso cada um, né? No gráfico de linhas, eu usei o data frame 1, por isso que tinha poucos pontos e poucas linhas, né? Aqui eu já usei diferente o data frame antigo e aqui o novo. Preciso usar sempre o mesmo, para ele não confundir, né? Vou usar o 1. E me gerou este gráfico. Vou copiar isto e colar no meu arquivo de docs. Já tá aqui. Se eu quisesse, por exemplo, vou mostrar a diferença de como é com uma tabela com várias variáveis, que vai ser provavelmente o que vai ser usado, né? Então, eu alterei ali e agora eu tenho esse tantão de coluna. É isso, pessoal. Agora vamos fazer então um setorial. Eu nomino o grupo um vetor com esses valores. Percebam que aqui a gente não está usando o data frame, a gente está criando novos objetos, no caso um vetor chamado C. O que é vetor? Vocês sabem aquele chocolate que é individual, assim, que tem vários quadradinhos? Então, um vetor basicamente é aquilo. É um mesmo objeto, mas que tem vários valores. E cada valorzinho, cada casinha daquelas tem um valor diferente. Então, eu nomeio isso e digo que então a pizza, a torta no caso, né, vai ser dividida com base nos grupos, faço o cálculo de porcentagem, porque afinal de contas um gráfico de pizza ele é com base nos dados em porcentagem, né? Faço então a configuração dos rótulos, do título e etc. e da legenda. Se o seu gráfico ficou meio esquisitinho, talvez seja culpa da legenda. Talvez você precise arrumar isso. Vou dar um zoom e me gerou este gráfico, que já está copiado e colado lá aqui nesse arquivo. É isso. Também tem como a gente botar vários gráficos simultaneamente e como salvar todo o ambiente de trabalho. Se eu salvar todo o ambiente de trabalho, ele vai salvar onde? No endereço que eu coloquei para ele ler lá na frente, né? Então, salvei aqui, ele vai aparecer aqui na minha pasta, Oficina 1. Certo? Gente, se vocês tiveram então alguma dúvida, me manda mensagem, me escreve um e-mail, manda um sinal de fumaça. Mas não é bom levar essas dúvidas para a prova, porque senão vai ficar complicado, né? Mas é isso, gente. Valeu. Tchau.